Boa tarde. Bom, a ideia aqui é aproveitar o meu tempo, eu vou controlar ele bem, com duas experiências. Tá? Uma é esta do Instituto Social, Esporte e Educação, que tinha um breguetinho, que é uma organização social do esporte, né? E que tem um contrato de gestão com a Secretaria de Esportes do município. Esse é o 3º ano. Então, a minha intenção aqui é apresentar o processo de monitoramento do acompanhamento das metas, né, colocadas nesse contrato de gestão. Depois, eu vou apresentar o que a gente, no Instituto Esporte e Educação, que é, né, a outra ONG, o que a gente tem desenvolvido em termos de pensamento e sistematização do que seria o impacto social do esporte em diversas áreas. Tá? Então, essa é a ideia. Então, a OES é uma entidade social que tem uma formatação própria para desenvolver para estabelecer um contrato de gestão com a prefeitura. Né? E, no caso, o ISE foi criado em 2008, né? Em cima da experiência do IE. E em 2009, a gente estabeleceu o contrato de gestão com a prefeitura. Então, a ideia dessa relação público-privada é a organização social implantar a política pública determinada pela Secretaria de Esportes, né? Pelo órgão gestor público. E, nesse caso, esse contrato e todos os... enfim, é baseado no Clube Escola, né? Com algumas variações, né, do que é realizado nos convênios. E a grande novidade é um caderno, né, um anexo só de metas, né, de acompanhamento. Então, é disso que a gente vai falar. Esse projeto é implantado em Hermelino Matarazzo, né, que é um bairro de São Paulo, com 210 mil habitantes, né, onde havia, né, uma predominância masculina de prática de esporte, nos espaços da prefeitura. Né. Esses espaços da prefeitura que estão no âmbito desse projeto são esses que estão aí em branco, são CDCs em roxinho, né? São ruas de lazer. São 4 serviços, né? Mais as reformas que são oferecidos. Então, é oferecido o programa Clube Escola em 3 dos 9 CDCs, atualmente. Um apoio à gestão local, que se trata de qualificação, capacitação dos gestores comunitários, né, que estão nesses CDCs. Uma programação de atividades externas que atende os outros CDCs que não têm clube escola, né, não todos os dias. Né. Bom, no clube escola é de domingo a domingo, das 7 às 10 da noite. Né. A gente pode ter 2 horas por dia só de tempo ósseo, né, tempo livre, né, nos espaços esportivos. Tem que ocupar efetivamente todos os espaços durante o tempo inteiro. As atividades externas, então, nas outros locais, é mais eventual, né? 1 ou 2 vezes por semana. E aos finais de semana, nas ruas de lazer. E a integração regional, enfim, são eventos, são várias ações para fortalecer a prática de esporte na região, tornar conhecida, né, essas iniciativas de prática de esporte e abarcar cada vez um número maior de pessoas. E para, enfim, poder realizar especialmente as atividades do Clube Escola, foram feitas reformas, né, nos espaços. Tudo isso financiado pela prefeitura. Então, falei do Clube Escola. Que usa a metodologia do esporte educacional. Né? E, enfim, tinham algumas questões importantes, especialmente quanto ao gênero, né? Mais mulheres participando das atividades CDCs. Já falei da gestão local. Também já falei de atividades externas, a integração regional também já falei. Bom, ali umas fotos, né, de como eram os espaços e a qualificação que foi feita. Bom, isso é só um sinal. O atendimento realizado nesses locais, ele é amplo. Então, a gente tem essa equipe do ISE, né, que tem, enfim, os diretores, coordenadores, são professores nos espaços, são auxiliares administrativos, de limpeza, de manutenção, e coordenadores de área. Né? Então, o serviço oferecido nesses CDCs tem
lanche, segurança paga. São os dois maiores itens de orçamento do contrato, né, esses dois já são grande diferencial. E, enfim, atividades regulares, eventos, né? Esse é o tipo de serviço oferecido nesses espaços. E as metas que são acompanhadas mês a mês, né, dizem respeito às horas de lazer oferecidas pela atividade itinerante, atividades externas, né, os eventos comunitários realizados, o número de alunos, a frequência, em relação ao rendimento, né, da programação oferecida para os gestores, né, e estabelecimento de parcerias locais, né. Então, quantas entidades efetivamente estão mobilizadas, envolvidas naquele projeto. Eu vou apresentar, então, alguns resultados do ano 2, né, que foi de novembro de 2010 até outubro de 2011. Quantidade de inscritos, né? Então, todas essas metas, elas são acompanhadas mensalmente. Isso é uma questão importante a se dizer. Elas são colhidas pelos professores, né, que colhem as informações das turmas, os coordenadores de área, né, consolidam as várias turmas de cada núcleo, o coordenador geral consolida todos os núcleos, todas as ações, e são informadas à Secretaria de Esportes mês a mês. Todo dia 10 é entregue a prestação de contas financeira e técnica, né? E esses dados eles são verificados, né, pela fiscalização da Prefeitura, e todas essas metas são acompanhadas por duas comissões, uma da Secretaria de Esportes e uma do gabinete do prefeito. Então, eu acho que o grande diferencial é realmente a sistematização e o acompanhamento das metas. Então, porque as metas são de monitoramento, né? Como vocês vão ver. O número de inscritos. Eu acho que eu apaguei hoje, que estava apagando umas a mais, talvez eu tenha apagado uma que não precisava, mas, enfim, a gente acompanha, que é a frequência, eu acho que está adiante. A gente acompanha o custo aluno mês, né? Então, ele varia um pouco porque, por causa das obras, então, quando tem obra, enfim, o mês que tem obra sobe um pouco o per capita, né? Mas um per capita, um número bom que a gente está trabalhando é em torno de R$80 mês por aluno, que é um custo alto se a gente pensar em escala, né? Então, a gente se preocupa com o índice de ocupação, né? E, enfim, a gente tem conseguido superar as metas. A rotatividade, né? A taxa de evasão, que também a gente tem alcançado bons resultados. A diversidade do perfil, mais mulheres, né? E, enfim, a gente está lá já com 50% de mulheres, já desde o início. A participação aí dos dirigentes, que essa tem sido a meta que a gente não tem conseguido alcançar, de conseguir mobilizar, né, os dirigentes comunitários, né, enfim, se envolver de uma maneira mais efetiva na gestão. Quer dizer, se envolvem, mas não na programação que a gente oferece, apesar de gostarem, quem vai gosta, mas a gente não consegue o número. E, enfim, atividades externas, então o número de ruas que estão envolvidas, que tem programação durante o ano, as horas, né, atendidas em cada uma das programações, tipos de eventos que são oferecidos. Então, o número de horas das atividades itinerantes, em praças, ruas de lazer, o número de parceiros, né, mês a mês, quais são as entidades mobilizadas. Então, são uma série de indicadores que vêm sendo mais quantitativos que qualitativos, né, que vão dando um sinal, vão dando sinais, vão dando várias indicações do uso do recurso público, né, para o alcance de metas que foram determinadas no contrato de gestão. Nesse contrato existe uma avaliação de impacto, e essa avaliação de impacto ela é realizada, é a responsabilidade da Secretaria de Esportes, né? Então, realizada por uma instituição externa, uma avaliação externa, que houve uma pesquisa no início desse projeto, um marco zero, e se refez a pesquisa, eu não sei do resultado. Não sei se já está fechado, porque, enfim, trocou gestão, trocou, né, o comando da gestão nesse período,
e eu sei que se iniciou, mas não se concluiu. Mas, enfim, o que eu estou dizendo isso só porque, dentro da estrutura nossa, que somos uma ONG de professores de educação física, né, nós não temos psicólogos, não temos pedagogos, apesar, né, dos professores de educação física, né, serem formados também, né, nessa área, preparados nessa área. Enfim, então o monitoramento que é realizado por professores de educação física dentro da estrutura. Desenvolvemos instrumentos, implantamos instrumentos e acompanhamos, né, regularmente os dados, né, as metas, né, os números, né, alcançados. Mas falta a avaliação de impacto, né, enfim, que é o que foi colocado de manhã, né, pelos nossos visitantes, né, pelos nossos colegas internacionais, que colocam algumas questões muito parecidas do que a gente vem discutindo, né? E está presente no debate é o que nos deixa ansiosos, né? Para resolver, para a gente poder avançar nessa área do esporte como política pública. Então, uma questão que falta, e que a gente não tem como entrar aqui, é uma discussão de conceitos, né? Discutir os conceitos, as definições das dimensões, né, das metodologias. A gente, teoricamente, parte do pressuposto que todos pensamos da mesma maneira. Isso não é verdade, né? Existem diferenças de visões, né, e a gente não tem um alinhamento. Né, apesar disso, a gente tem consensuado que nós temos a necessidade de legitimar o impacto do esporte. Para legitimar essa demanda de políticas públicas de estruturação de investimento, né, investimento em formação de professores, investimento em espaços, né? Então, a necessidade de legitimar isso que essa nossa causa é importantíssimo. A gente não avança se não legitimar. Mas o outro ponto também é legitimar, encontrar maneiras de avaliar o impacto do esporte, maneiras possíveis de avaliar o impacto do esporte, que sejam factíveis pelos vários projetos, nos vários lugares, no Brasil inteiro, pensando numa escala grande. Não pensando em avaliar 400, 500, 1.000 alunos, né, mas pensando em avaliar milhões de alunos. Né, e de uma maneira que a própria estrutura do esporte, seja na escola, os professores de educação física, nos projetos esportivos, possam implantar. Né. Então, na minha visão, esses são os desafios, né, que se colocam hoje. Nesse sentido, nós no Instituto Esporte e Educação, a gente tem fizemos 11 anos esse ano, né? E a gente tem, já fizemos várias coisas, né? Já tivemos, enfim, avaliação atitudinal, avaliação motora, baseada em habilidades motoras, né? Não em capacidades físicas, né? Nós tivemos anos sendo avaliado por uma instituição externa, que fazia questionários, aplicava questionários, grupos focais, recolhia todas as informações, os testes e nos dava o resultado, nos avaliava externamente. Né? Só que era financiado por um parceiro financiador. Nós, como instituição, não tem recursos para contratar avaliações externas. Né? Então, a gente partiu no Instituto para desenvolver, ou para ir até onde a gente pode ir dentro da nossa estrutura. E assim, já que boa parte também do nosso recurso é privado, e as empresas querem saber quais são os resultados, né, a gente conseguir dar vazão a isso, né, dar o retorno do que é o impacto alcançado pelas ações de esporte, né, quais são os impactos alcançados pelas ações de esporte que a gente realiza.